Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule o número de mols de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, em 50 ml de uma solução com uma concentração de 0,50 mols por litro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é perceber que o que a gente está procurando é o cálculo do número de mols. E para a gente encontrar o número de mols, a gente precisa saber que tipo de informações que a gente tem nessa questão aqui. A gente tem a fórmula molecular do ácido sulfúrico, e é importante saber que você tem a fórmula molecular, porque a partir da fórmula molecular, a gente consegue fazer o cálculo da massa molar que a gente tem para o ácido sulfúrico. A massa molar é aquela massa que é medida nas unidades de grama por mol. Ela é representada pela letra M maiúscula e a gente vai marcar ela aqui na frente, tá? A massa molar dele a gente vai precisar calcular ainda, então paciência aqui. Com relação a 50 ml, a gente está falando de um volume. Então a gente tem aqui a unidade o volume, né, na unidade de mililitro. E a gente vai precisar fazer a conversão desse volume aqui para a unidade de litros, porque a gente vai trabalhar com a concentração molar, que é esse 0,50 mol por litro, e como ele é medido em mol por litro, a gente também vai ter que deixar em litro aqui o nosso volume, tá bom? Então a gente tem aqui uma concentração molar, que a gente vai chamar aqui de molaridade, uma molaridade, que é um Mzão também, que é de 0,5 ou 0,50 mol por litro. E o que mais a gente tem aqui? Massa molar, volume, e a gente está procurando o número de mols, né? O N, que é o número de mols, representado pela letra N. A gente está procurando ele e vai ser medido na unidade de mol. Basicamente, pessoal, a concentração molar ela é igual ao número de mols dividido pelo volume, tá? Então, se você sabe o volume e você sabe a concentração molar, é só você multiplicar um pelo outro que você vai encontrar o número de mols. O número de mols é igual à concentração molar multiplicada pelo volume. Na verdade, nesse caso aqui, ó, a gente nem vai precisar calcular a massa molar do ácido sulfúrico. Eu cheguei a falar que a gente calcularia ela, mas nem precisa. Tá? Só que eu já vou marcar aqui o valor dela, que é de 98 gramas por mol. Tá? Só para não deixar faltando essa informação. Então, esse daqui, a massa molar não vai precisar ser calculada nessa questão especial, porque é basicamente você utilizar a concentração molar e o volume. Só que esse volume, como eu disse anteriormente, você precisa utilizar ele na unidade de litros. Para você fazer a conversão de 50 ml para a unidade de litros, é só você dividir esses 50 ml por 1000. Sempre que você divide mililitro por 1000, você converte para a unidade de litro. E o volume vai ser de 0,05 litros. É esse volume aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos substituir aqui na nossa fórmula. Número de mols é igual à concentração de 0,5 mol por litro, multiplicada pelo volume de 0,05 litros. Vamos fazer essa multiplicação aqui, 0,05 vezes 0,5, 5 vezes 5 é igual a 25, 5 vezes 0 é 0, desce 2, 5 vezes 0 é 0, depois eu tenho 0 vezes todo mundo, que vai dar 0, né? Que vai ficar 25, 0, 0, eu tenho 3 algarismos à direita da vírgula, então na resposta eu vou colocar a vírgula aqui para deixar 3 algarismos à direita da vírgula também. Logo, 0,5 multiplicado por 0,05 é igual a 0,025. O litro aqui em cima corta com o litro aqui embaixo, só fica a unidade de mol. Então, o número de mols que a gente tem é de 0,025 mol de ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Essa questão ela foi resolvida utilizando a fórmula da concentração molar, né? A fórmula da molaridade. Mas eu vou resolver essa conta novamente, só que agora utilizando regra de 3, tá? Então a primeira vez que a gente fez aqui, ó, foi partindo dessa fórmula. É legal até o estudo por fórmula, só que você precisa decorar as fórmulas. E como às vezes você tem muita fórmula para decorar,
eu acho válido você estar sempre estudando a regra de 3 também, porque a regra de 3 é mais uma interpretação do que uma decoreba, né? Então, ó, por regra de 3, como que a gente faz? A concentração que a gente tinha, concentração molar, era uma concentração molar de 0,5 mol por litro. Aí veio a questão e disse que a gente tinha um volume que era de 50 ml. Esse volume de 50 ml a gente divide por 1000 para converter ele no volume de litros. E a gente vai ter um volume de 0,05 litros. Observem o seguinte. O que significa dizer que eu tenho 0,5 mol por litro, né? Significa que nós temos 0,5 mol do soluto para cada litro da solução, tá? Então você pode escrever aqui, ó, 0,5 mol do soluto. O soluto é quem? Então, eu vou colocar até aqui. Quem que é o nosso soluto? O soluto é o H2SO4. Eu tenho 0,5 mols do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, para cada 1 litro, não é por litro, então é para cada 1 litro da nossa solução. A solução é a mistura que a gente tem, tá? Agora, vem a questão e me diz o seguinte, que você tem um volume de 0,05 litros, que é aqueles 50 ml. Então, esse volume é o volume que você tem da solução. E a questão pergunta para a gente qual é o número de mols que a gente vai ter do nosso soluto, ou seja, o número de mols do H2SO4. Ó, dá uma olhadinha aqui em cima. Calcule o número de mols de quem? H2SO4. Em que volume? 50 ml de uma solução com essa concentração. Bom, eu sei que a solução com essa concentração tem 0,5 mols do ácido para cada 1 litro da solução. Só que se eu tenho 0,05 litros da solução, qual será o número de mols que eu vou ter do meu ácido? Então, essa pergunta aqui, a gente vai resolver a partir de uma regra de 3 agora. É uma multiplicação cruzada. O x vai multiplicar por 1, o que vai dar x. Do outro lado da igualdade, o 0,5 vai multiplicar pelo 0,05. O resultado dessa multiplicação a gente já viu aqui em cima. Dava esse 0,025. Então, é só anotar aqui. 0,025. O x não é o número de mol de H2SO4? Então, mol de H2SO4. E é isso, pessoal. A gente fez o cálculo aqui utilizando a regra de 3 e também a fórmula da concentração molar do número de mols que a gente tem do ácido sulfúrico nessa nossa solução. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!